Amados, agora a gente vai para uma parte muito importante. Eu gostaria que o irmão Paulo viesse para nos trazer aquilo que Deus preparou para essa noite. Amém? Graça e paz, boa noite, igreja, tudo bom? Estava falando para o irmão que eu acho que ele não vai querer ficar ali, né? E eu sou o irmão Paulo, que posso falar de mim, que eu sou mais uma pessoa necessitada de Jesus Cristo, salvo pela graça. Eu não merecia, mas o seu amor me alcançou, e eu louvo a Deus por isso, que Ele fez muito mais além do que eu pedi, imaginei. Como diz em Efésios 3:20, né? Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais, além do que pedimos e pensamos. Então Ele me deu, multiplicou minha família de maneira imensa, me deu uma esposa maravilhosa. Nossa, se eu ficar aqui falando sobre quem é o Senhor, a gente vai passar uns, sei lá quantos dias aqui, só falando quem Ele é e como Ele é maravilhoso. Então, sobre mim, é só isso que eu tenho para falar. Eu sou representante da Missão Portas Abertas. E a Missão Portas Abertas, ela existe para que a glória de Deus e essa mesma graça que me alcançou você, alcance pessoas até os confins da terra, nos países mais hostis ao Evangelho. Entenda por país hostil ao Evangelho, um país onde seja um governo, seja uma tradição, um costume religioso ou tribal, diz que Jesus não é bem-vindo lá, diz que a igreja não é bem-vinda lá, diz que crentes não são bem-vindos lá. Nós, porém, pensamos, a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Quem é o homem para dizer onde o Senhor vai entrar ou vai deixar de entrar? Então todas as portas estão abertas para a proclamação do Evangelho. Todas as portas estão abertas para que o Senhor continue salvando almas, seja lá onde for. Se o Senhor tem uma alma ali para salvar, se Ele levantou uma pessoa que seja ali para ser a igreja dele, além de Ele levantar, Ele vai multiplicar. E nós somos chamados a ser participantes. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende direito a nossa importância, porque o objetivo maior da Portas Abertas é que a glória de Deus alcance pessoas até nesses lugares mais hostis. Mas nós temos uma tarefa para que isso aconteça. E aí é onde que nós entramos como igreja. Qual é a nossa tarefa? Comunicar ao irmão, à irmã ou à igreja que está nesse lugar que nós estamos juntos. Ninguém está sozinho não. Ninguém foi abandonado, ninguém foi esquecido. E Deus está levantando pessoas e pessoas ao redor do mundo em oração, para caminhar junto em oração com aqueles irmãos. Assim como comigo. Tem um irmão Bonfim. Se tu me acompanhar esse ano, tu vai ouvir falar do irmão Bonfim toda vez que eu vier num púlpito, numa igreja. Por quê? Porque eu falo dele toda a igreja que eu vou. E por que eu falo do irmão Bonfim? Porque é o mesmo princípio. Irmão Bonfim, amanhã é domingo, ele vai vir no WhatsApp. Se não vir amanhã, ele vai vir na segunda. Eu tenho certeza que ele vai vir pelo menos uma vez na semana, do jeito dele, né? Assembleia de Deus. Pai do Senhor, varão, é só para te lembrar. Eu estou aqui orando, você está nas minhas orações. O irmão Bonfim é um instrumento de Deus para lembrar que Deus está levantando gente para orar por mim. O irmão Bonfim é um instrumento de Deus para lembrar que eu não caminho sozinho, sabe? E é mais ou menos isso a ideia. Que você possa contar com cada um aqui, que você possa saber que você está junto dele, ele está junto dela, ela está junto dela, e estamos todo mundo junto. Eu sou lá do Samambaia, estamos juntos também. Entende? Veio um pastor mexicano, ele esteve aqui fazendo uma agenda na Baixada Santista, ele jantou lá em casa. E a gente estava lá e ele falou assim, é maravilha o que Deus está operando, porque eu vou voltar para o México, e no México são 8 estados, onde o crime organizado, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e outras frentes, não gosta que a igreja opere. Porque onde a igreja opera, ela leva a esperança de Jesus Cristo. Onde a igreja opera, tem acolhida. Onde a igreja opera, tem irmandade.
E se a igreja não opera, as pessoas ficam sem acolhida, ficam sem Jesus Cristo, ficam à mercê, ficam no medo, ficam sozinhas. E aí elas são alvo fáceis para o crime. Então eles perseguem os pastores, perseguem os irmãos. São 8 estados. Mas eu vou voltar para lá, esse pastor mexicano falava, com meu coração cheio de alegria. Porque eu tenho visto aqui no Brasil, o que eu vi Deus fazer com a igreja brasileira é tremendo. Eu vou voltar para o México e vão me perguntar o que você viu no Brasil. Eu vou falar assim, eu vi os nossos irmãos, as nossas irmãs, eu vi como eles se unem em oração, como eles estão conosco. Tu sabe o que os brasileiros falam em qualquer lugar que você vai? Tamo junto. Tamo junto, esse é o verbo do brasileiro. Onde tu vai, tamo junto, pastor, tamo junto com o México. Ele falou, isso me encheu de alegria, porque esse é um testemunho real, vivo, verdadeiro. Eu vi, ouvi com eu mesmo, ninguém me contou, né? E é isso que a Portas Abertas faz, essa unidade da igreja, né? A gente chegou aqui, o pastor falou exatamente isso, sobre a unidade da igreja, com outras palavras, mas foi exatamente o que ele falou. Não há diferença. Sinta-se à vontade aqui, eu estou à vontade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque é isso mesmo, né? E nós caminhamos juntos. Eu quero passar um vídeo, tem um vídeo aí, irmão, a gente deixou já preparado ali o vídeo, para você. É um vídeo curto, menos de 2 minutos, e que mostra um pouco do trabalho do irmão André também, que é o fundador da Portas Abertas, conhecido como o contrabandista de Deus. Já vou explicar já esse negócio aqui de contrabandista de Deus. Tu tem o vídeo? Ele mesmo. Nesse vídeo você vai ver imagens de todos os tempos, desde quando os irmãos foram entregues aos leões, desde quando os irmãos são perseguidos de séculos atrás. Quando estiver pronto é só tocar. E você vai ver que nós somos perseguidos pelo simples fato de Jesus Cristo morar em nós. Nós não somos perseguidos por causa do nosso jeito de ser, por causa do nosso cabelo, por causa da nossa cor de pele, não. Nós somos perseguidos porque somos cristãos. O mundo que jaz no maligno não suporta o que Cristo veio fazer aqui, que é resgatar almas, que é libertar os cativos. E aí então você vai ver que, pelas imagens do vídeo, que sempre houve essa perseguição. Ele vai, na outra tela, na outra tela. Estava no Windows Media Player, né? É o Somos Pressionados, o título do vídeo. Aí, é ele mesmo. Não, volta. Hoje a gente vai contar uma história terrivelmente boa, mas antes do boa vem o terrível. Então é bom que a gente tenha bom humor. É muito bom isso. Deus, eu já sabia. Tem áudio. Aí. Tem um canal do som que não está saindo. Isso é falado, mas tudo bem, está ótimo. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, que a irmã abriu a leitura em Apocalipse 3, 2a. Esse é o irmão André, um pecador miserável que veio a Cristo pela graça, entregou seu coração a Deus e começou a receber a orientação do Senhor no que fazer. E aí ele descobre que em muitos países do mundo
Tem uma igreja sufocada, uma igreja pensando que foi abandonada, uma igreja que está pensando que foi esquecida, uma igreja que não consegue vislumbrar a unidade da família da fé. E ele descobre a diferença que faz na vida desses irmãos, saber que nós estamos junto com eles em oração. Ele descobre essa diferença e começa a fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, trazer notícias dos irmãos para vocês, trazer notícias de uma igreja para outra. E ele vai lembrando das palavras de Jesus Cristo: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. O Senhor nunca escondeu de nós que a coisa ia ser difícil, nunca escondeu que nós estamos em batalha, e também nunca escondeu de nós a vitória dele. Ele se mostrou ressurreto para que a gente pudesse crer, para que a gente pudesse saber. Agora a gente vai pelos slides, irmão, por favor, nos slides, obrigado. Então, na verdade, o que acontece? Nesse livro, O Contrabandista de Deus, você lê a história de conversão do irmão André. Começa com o ambiente da Segunda Guerra e acaba a Segunda Guerra e tal. E ele era um cara que ele participou do exército holandês na ocupação na Indonésia. Ele foi um cara que deu tiro no outro ser humano, para outro ser humano cair. Ele era um cara ousado, ele vestia um capacete amarelo para chamar a atenção do inimigo, para os outros conseguir pegar. Ele era um cara simples, baixo, de estatura baixa, magro, sem muito, né? Não é um soldado preparado e tal, não. Era um cara simples, mas que sempre teve vontade de combater o inimigo. Só que sem Jesus, combatia o inimigo errado, da maneira errada, fazia tudo errado, e depois enchia a cara de bebida para aguentar tudo aquilo que ele fez. Então ele era um miserável. Glória a Deus, que olhou para ele com misericórdia, propôs ele se arrepender dos seus pecados e tirou ele das trevas e trouxe para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí o André fica tão agradecido que ele fala: Deus, sim, mas como? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, essa foi a chave. Quando ele olhou para Deus e falou: como? Aí o Senhor começou a mostrar o caminho para ele. O Senhor começou a trazer todas as coisas para a vida dele. O Fusquinha, ele ganhou. Você entender, pessoal de oração, é por isso que é bom ter um pessoal de oração, pastor. Que aí o pessoal de oração veio assim, um grupo de oração falou assim: olha, nós estávamos orando, Deus falou para te dar o Fusquinha, toma a chave, o Fusquinha, que você sabe o que ele vai fazer, ele está te colocando no teu coração o que você vai fazer. E aí começa a história do contrabandista de Deus, que visita os países e vai vendo que os irmãos precisam mesmo é de Bíblias. Na Tchecoslováquia, o irmão fala: olha, o simples fato de te ver aqui na minha frente, você não precisa falar mais nada. Ninguém está entrando, ninguém está saindo. O governo proíbe. E tu está aqui na minha frente, tu entrou. Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Isso quer dizer que Deus já está operando em nosso favor. Tu não precisa nem falar. Imagina, pastor, eu chegar num lugar, você chegar num lugar que os irmãos falam assim: não precisa nem falar, Deus já falou. Só de te ver, Deus já falou. Olha, e aí ele fala para os irmãos: bom, então vamos lá, vamos trazer uma saudação. Abram suas Bíblias. Ninguém tinha a Bíblia para abrir. Aí ele entendeu que os irmãos precisavam da Bíblia. Fala a verdade, irmão, minha irmã. Quantas vezes tu não buscou consolo, conforto, ânimo, instrução, saber o que fazer? Quantas vezes você não buscou a voz de Deus através da palavra escrita? Então André falou: como é que pode? Por isso que eles vão morrendo aos poucos também. Porque não pode imprimir mais Bíblia, não pode distribuir Bíblia. Uma Bíblia nova está custando um automóvel. Você imagina aqui, pastora, se uma Bíblia custasse um automóvel usado de 12 mil reais que fosse, só vários boletos ia ter aqui. Boletos ia atrás de boleto, né? 72 vezes 48, 24 no mínimo. Entende? Para conseguir uma Bíblia, não é para conseguir um carro. Você imagina? Em alguns lugares era o salário de um mês. Mesmo assim, irmão, salário de um mês, né? Você imagina, se você não tem muita condição, você vai pegar o seu salário e comprar uma Bíblia? Claro que sim. Claro que sim. Em vezes. Em vezes, mas eu vou, né, vou comprar. Então assim, é uma história. Hoje eu não imagino a minha caminhada de fé sem essa leitura e sem o que eu tenho aprendido com esses irmãos perseguidos, né? No Contrabandista de Deus 2, que é o segundo livro dele, ele começa contando a história de quando ele esteve na Alemanha Oriental e um pastor se emocionou, falando para a congregação:
Tá vendo o que o André fez? O André saiu lá do país dele e veio até aqui para estar com a gente, para nos ouvir, para saber como pode orar por nós. Me lembra quando Jacó disse para José: vai ver como estão seus irmãos, vai ver como está, traz notícia. Deus continua mandando alguém para saber como estão os irmãos e trazer notícia. Deus continua fazendo a mesma coisa. Olha só que bacana. E é isso, o convite hoje é que você saia daqui com uma revista da Portas Abertas. Ela é gratuita, okay? Nós trouxemos algumas revistas aqui, é gratuita. Por que a revista, irmão Paulo? Para você conhecer melhor os seus irmãos, para você conhecer melhor a realidade deles, para você orar junto e saber como orar. No final de cada revista tem um calendário de oração. Tem um calendário de oração, que esse é o nosso maior intuito, que você acesse. Alguém já está orando, porque tiraram desse calendário aqui, da oração dessa revista. Tem um calendário de oração, ele é destacável. Tem um calendário do primeiro ao último dia do mês, para que você se junte aos seus irmãos. Então, o convite, como a irmã Suami falou, é que você saia daqui com a revista e que você preencha esse formulário, a gente chama de ficha de parceiro de oração, para que a gente continue enviando a revista para sua casa. Ela vai chegar gratuitamente na sua casa, ok? A revista é grátis. Ah, irmão, a minha revista veio com um boleto e tal. Ela vem com um boleto para, se você quiser fazer alguma doação, você já aproveita aquele boleto, mas a revista vai gratuitamente, já está na sua mão. A intenção é que você seja edificado pela matéria, conheça melhor seus irmãos e se junte a nós em oração. Nós somos um exército de oração. É esse o convite. Então hoje, leve uma revista, é grátis. Preencha a ficha, receba outras revistas, caminhe com a gente em oração. Pode passar, irmão, por favor. Pode passar, esse é o vídeo. Pode passar. Aqui é a lista mundial de perseguição. Eu falo que todos, aqui tem notícia boa, só que ela é terrivelmente boa. Prepara o teu coração que tudo vai ser terrivelmente bom daqui para frente. Mas tem a parte do terrível. Então, a primeira notícia boa aqui é que são 360 milhões de cristãos perseguidos por causa da fé. E esse número aumenta todo ano em milhões. Eu trouxe um mapa da perseguição, vai ficar aqui com a igreja. Já são 365 milhões. De um ano para outro, mais 5 milhões de cristãos perseguidos. Então isso é notícia boa, irmão Paulo. Aí, nós somos perseguidos em milhões a cada ano, aumenta em milhões. Claro que é isso, quer dizer que a igreja está crescendo em milhões a cada ano. É isso que quer dizer. A perseguição lá se torna mais dura, mas nos mesmos territórios a igreja multiplica. Mesmo sob restrição, mesmo sob perseguição. Isso é a primeira notícia boa. A segunda notícia boa, naquele mesmo mapa, lá no meio do mapa, você vê que em cima dos países que estão coloridos, que bem no meio, aqui no número 41, estão os países em cinza. Os coloridos são os perseguidos. E aqui em cima do 41, bem no meio, aqui, estão os países da chamada cortina de ferro, que eram os países comunistas que estavam oprimindo a igreja na década de 50, 60, 70, 80, onde o André começou a granjear o apoio aos irmãos. E ele voltando para a Holanda, Inglaterra, outros países começaram a se juntar. O Brasil entrou nessa união, nessa unidade, em 1978, com a irmã Elmira, abrindo uma reunião de oração na garagem dela. Em 79, oficialmente, nasce Portas Abertas Brasil. E aí o Brasil também caminha em oração pela igreja naqueles países. Um livro que conta bastante essa história é esse do irmão Dick, Infiltrado por Deus. Porque na década até 70 o André consegue ir ali, mas depois disso ele está muito conhecido, não consegue mais, mas o trabalho continua. Deus levanta outra pessoa para continuar e seguindo ali. Nós entramos em 79 nisso e vamos indo. Tu sabe que nós atravessamos os anos 80 inteirinho. Tu sabe o que aconteceu no final dos anos 80 e no começo dos anos 90? O opressor da igreja, o sistema comunista, caiu em todos esses países. E a igreja ficou em pé em todos eles. Mais uma vez, Cristo venceu e nós vencemos com Ele. Se você ler até o Apocalipse, a Bíblia, você sabe que eu vou dar o spoiler aqui, vai ser isso de novo. Cristo vence e a igreja vence com Ele. Não tem outra história. A história já está escrita. É essa. Agora a gente é participante ou não dela. Que é esse o convite.
Irmãos, foram 35 anos de oração ali. Deu certo. Vai sempre dar certo. Só que a gente ainda tem um monte de país, ó, para a gente estar na linha de frente. Vamos junto? Estamos juntos? Glória a Deus. Pode passar, irmão. Eu vou até uma foto que eu estou com o norte-coreano, que é o país mais perigoso para os cristãos hoje em dia. Agora vai começar a parte terrível. Beleza? Estamos preparados? Coreia do Norte, país número 1 na perseguição. Não, deixa daquela imagem lá, por favor. Isso. Esse é o Timothy Cho, nascido na Coreia do Norte. Aí eu estou com ele na Bola de Neve em Santos, a quarta noite, em algum dia de maio do ano passado. E de manhã a gente esteve num conselho de pastores em Santos. Foi na Cristo é Resposta, nessa mesma quarta-feira. Terça-feira a gente estava na Palavra da Vida em Atibaia. A gente viaja junto, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente chora junto, a gente ri junto. Então, quando os irmãos perseguidos vêm ao Brasil, eu tenho tido o privilégio de andar com eles desde 2017 para cá e conhecer um pouco mais além do que eles transmitem nas igrejas. E o Timothy Cho tem uma história que é mais ou menos padrão da Coreia do Norte. Se você ouvir 10 norte-coreanos, você vai pensar que eles estão contando a mesma história. Não é, porque a vida é igual para todo mundo lá. E você tem famílias cristãs e famílias não cristãs. Ele é de uma família não cristã. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele entende que Deus é o presidente do país dele, porque é isso que ensinam lá. Que a família Kim é uma deidade, que a vida emana da família Kim. Por isso que o próximo presidente tem que ser da família Kim, porque senão acaba a vida para eles. Você tem que ter o quadro do presidente dentro da sua casa. Tem inspeção, se entra na sua casa e não tem o quadro do presidente, você recebe uma multa, você é preso, depende de qual foi o agravo, se foi a primeira vez, se foi a segunda. As crianças são ensinadas, quando tem comida, a olhar para o quadro do presidente e agradecer pela comida que está na mesa. Eles são ensinados que a Coreia do Norte é o melhor país do mundo e que o presidente é o melhor do mundo. Ora, ele se compara, ele faz uma comparação com Deus. Ele fala, nos Estados Unidos, onde diz que Deus é soberano, tem prostituição, tem venda de droga. Na Coreia do Norte não tem prostituição, na Coreia do Norte não tem venda de droga. Eu cuido bem do meu povo, Deus não cuida bem do povo dele. Olha só. Mas nós oramos pelo Kim Il-sung, nós oramos por ele. Ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que está fazendo. Que Deus tenha misericórdia. Nabucodonosor uma vez também foi assim, mas ele aprendeu. Que o Kim Il-sung também aprenda, que a família Kim também aprenda. Eu também aprendi. Misericordioso é o nosso Deus. Misericordioso. Mas, então quem nasce lá é ensinado assim. E quando você chega na escola, lá pela segunda, terceira série, você tem aula de religião. E a aula de religião é simples. Eles trazem uma apostila que tem na capa um ser tipo um vampiro. E aí eles falam, cristãos. E aí fala, sequestram crianças. Contam a história, ali conta a história na apostila de uma criança que foi buscar lenha. Quando desceu, passou pela fazenda de um cristão, caiu uma maçã da árvore, a criança pegou, o cristão matou ela amarrada na árvore. Aí o filho chega em casa e fala, papai e mamãe, é verdade? Eles também foram educados na mesma escola, eles não são cristãos. Ele fala, claro que é verdade, eu também conheço essa história desde que eu sou criança. Se você um dia ouvir falar Bíblia, Deus, cristão, missionário, corre. Então ele é doutrinado. Nesse momento eu gostaria que você prestasse muita atenção no esforço que as trevas faz para que as pessoas não conheçam Deus. Pensa no como as trevas estão investindo para que as pessoas não conheçam a Deus. É uma lavagem cerebral, irmão. É uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Então as trevas, elas investem em aprisionar as pessoas aqui, ó, na mente, no coração. O cara não sabe o que é outro canal de televisão, só tem um lá. Que fala do governo, que fala como o presidente dele é bom, como o país dele é bom. Não tem outro canal de nada. Então ele pensa que a realidade é aquela. As trevas se esforçam. Por isso que nós também precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. E acontece que vem uma grande fome sobre o país.
E a população começa a morrer de fome e desespero. E aí alguns começam a fugir para a China, e isso fica bem conhecido entre os norte-coreanos. E um dia o Timothy está indo para a escola, ele costumava ir, os pais se despediam dele na estação de trem, os pais eram professores, pegavam o trem e iam para uma escola, o Timothy ia para uma outra que era ali perto. E o que acontece? Ele voltou da escola, achou estranho, porque os pais não estavam lá, na sua casa. Ele foi para a estação de trem, ele ficou esperando, e aí ele começou a entender que ele tinha sido abandonado, que os pais dele eram mais uma das pessoas que estavam fugindo para a China. Ele tinha 9 anos, e ele foi procurar os parentes dele, a avó, os tios. Só que a avó, os tios começaram a explicar para ele: se seu pai e sua mãe fugiram, a gente não pode te receber em casa, porque a gente vai estar cooperando com eles, que são traidores da pátria. Eles traíram, então a gente não pode te receber aqui, senão a gente vai ser preso, a gente vai ser torturado também. Então o Timothy não tinha para onde ir, porque os parentes também não podiam recebê-lo. Ele passou a morar na rua. Com 9 anos ele fala que ele viu criança morrendo de fome, de frio quando chega o inverno, de feridas, pegava alguma ferida, alguma doença, não conseguia tratar, não tinha imunidade no corpo, acabava morrendo. Ele pensou: com 10 anos eu vou até o exército, porque o serviço militar é obrigatório, e com 10 anos você já pode se inscrever. E ele falou assim: bom, se eu conseguir entrar no exército, eu tenho um lugar onde comer, tenho o que comer e onde dormir. Mas ele descobriu que, quando ele chegou no exército, que ele era um filho de um traidor, não tem espaço para ele na Coreia do Norte. Então ele começou a pensar: eu também vou ter que fugir para a China um dia. E ele passou os 7 anos pensando como que ele ia fazer essa fuga, e o que seria, se ele ia fazer realmente ela ou não. Com 17 anos ele entendeu o caminho que ele tinha que fazer, e foi. Para você entender, em 2017, eu li um livro da Portas Abertas também, Fuga da Coreia do Norte, e comecei a orar com mais afinco pela Coreia do Norte. Em 2018, eu geralmente carrego uma pulseira vermelha aqui. Hoje eu não estou com ela, mas geralmente eu carrego uma pulseira vermelha. Eu conheci a Ryu em São Paulo em 2018. 2017 eu li o livro, comecei a orar com maior frequência pela Coreia do Norte. Em 2018 eu conheci a Ryu. A Ryu estava na minha frente, dando testemunho da Coreia do Norte, e ela fala: olha, muito obrigado pela oração de vocês. Deus continua operando dentro da Coreia do Norte. E você imagina, eu estou aqui orando, 1 ano depois, o Senhor manda uma pessoa de lá para dizer: continuem orando, que Deus continua operando, glória a Deus. E aí eu comecei a entender que para fugir da Coreia do Norte, você tem que fazer isso no inverno, porque diminui a vigilância na fronteira dos dois lados, e você tem que passar por um rio gelado. Uma criança de 9 anos provavelmente não ia resistir, ia morrer de hipotermia. Por isso, talvez, os pais do Timothy não levaram ele. Porque é muito grave você fugir e deixar uma criança de 9 anos para trás. Mas para você entender o tamanho do desespero, para você entender o tamanho da agonia, e o cara morrendo de fome, e precisando tentar alguma coisa. Muitos vão e voltam para trazer comida para sua família. Mas muitos também morrem só na ida. Muitos são pegos pela polícia chinesa. Muitos são pegos por caçadores de recompensa. Então, o Timothy também decide com 17 anos cruzar essa fronteira. Ele chega na China e ele se maravilha, porque ele vê luz. Na Coreia do Norte ele fala: você não vê luz na Coreia do Norte. Não é assim a Coreia do Norte, como um país normal, que tem luz à noite. Não é assim, ela é escura. Então quando eu cheguei na China eu comecei a ver luz, eu falei: nossa, quanta luz tem no mundo. Porque eu não sabia que tinha esse tudo de luz no mundo. E aí eu comecei a ver que as pessoas tinham muitas roupas diferentes, cada um se vestia diferente do outro, mas era uma variedade grande. E uma coisa que impressionou ele, que me impressionou também, ele falou: eu senti cheiro de comida. Eu não costumava sentir cheiro de comida na Coreia do Norte. Eu sentindo cheiro de comida, e vários cheiros, eu olhava assim no mercado, tinha muitas coisas. Ali, na fronteira entre China e Coreia do Norte, além dos caçadores de recompensa, da polícia chinesa e dos agentes infiltrados norte-coreanos que querem pegar essas pessoas e mandar de volta para lá a troco de prestígio, de dinheiro, de comida,
Tem também as ações missionárias. Nós já sabemos que os norte-coreanos, inclusive os cristãos, estão fugindo e vão precisar de auxílio, vão precisar de acolhida, vão precisar da igreja. A Portas Abertas, em parceria com a igreja chinesa, tem 3 casas seguras em algum lugar da China. E os missionários atuam por ali pela fronteira, tentando identificar esses norte-coreanos antes dos caçadores de recompensa, para levar eles para essas casas seguras. E um deles identifica o Timothy, leva o Timothy para uma casa segura. Glória a Deus. Só que quando chega na casa segura, o Timothy vê um livro preto em cima da mesa, e ele começa a pensar: acho que são os cristãos. Aí o missionário abaixa assim, ele vê uma cruz pendurada Ele falou: rapaz, eu acho que eu estou em maus lençóis. E o cara chama ele para fazer uma refeição. Quando o cara abre a porta, tem umas crianças norte-coreanas comendo. Ele fala: é verdade, sequestram crianças. Uau! Foi embora, fugiu. Ele fala: ali eu estava fugindo de Deus, mas eu nem sabia quem Deus era, muito menos que ele era bom. Eu estava ainda preso na Coreia do Norte em tudo que me ensinaram. Eu fugi de Deus. E aí ele foi, encontrou uns outros norte-coreanos no caminho, decidiram ir para a Mongólia. Só que quando eles estavam chegando na fronteira da Mongólia, a polícia chinesa pegou eles e mandou de volta para a Coreia do Norte. Agora ele estava verdadeiramente em maus lençóis. Ele não era mais o filho de um traidor, ele próprio era um traidor. Profano, porque o presidente é Deus, então você pensa diferente, você é um profano. E aí ele passou a dormir numa cela que tinha mais ou menos 50 pessoas. Irmãos e irmãs, aquilo que vi e ouvi disso eu dou testemunho. Ok? Só estou falando aquilo que vi e ouvi do Timothy. Nada mais, nada menos. E ele fala que na hora de dormir, ele tinha que sentar, todo mundo sentava, encostava as costas um no outro, e dormia assim, sentado, não tem como se esticar. Então você nunca dormia de perna esticada, você nunca ficava naquele lugar de perna esticada, não dá, não tem como. E ele fala que ali ele adoeceu muito, e todos adoeciam muito ali, porque você come 2 colheradas de macarrão por dia. Pensa esse irmão com 2 colheradas de macarrão. Não, pensa, 10 horas ele já caiu, né? Não tem como, não tem como, né? 10 horas da manhã, já caiu. E além disso, você tem a rotina de trabalhos lá, você convive com pessoas urrando de dor, de alguma doença, que não tem remédio suficiente lá nessa prisão, urrando de fome, urrando porque está ficando louco, urrando porque está sendo torturado. E nisso ele fala assim, que ele ficou muito doente com isso tudo, vê gente morrendo do lado dele, sendo jogado como se fosse um lixo, um saco de lixo, para fora. Ele adoece a tal ponto que o pessoal da prisão pega ele e leva até a casa da avó dele e dá uma ordem para a avó dele: você vai recebê-lo, que é o governo que está mandando. E ele tá morrendo, mas ele não passou ainda pela reeducação. Ele ainda não teve as lições que ele tem que ter por ter abandonado o país. Então a senhora não deixa ele morrer, porque por menos comida que você tem aqui, você tem mais do que a gente tem para eles na prisão. Por menos cuidado, medicina, remédio que você tem aqui, você tem mais do que a gente tem na prisão. Então o objetivo é que ele não morra, porque a gente ainda nem reeducou ele. Ele não foi torturado, ele não assinou uma confissão dizendo sobre lealdade ao governo. Olha só, né? Então daqui uns dias eles iam voltar para continuar a reeducação dele. Bom, 2 dias depois o Timothy chegou para a avó dele e falou assim: vó, eu vou fugir à noite. Primeiro, porque tem que ser à noite mesmo. Segundo, porque dá para a senhora falar que a senhora estava dormindo, não vai dar problema para a senhora. E assim ele fugiu. E conseguiu, logrou chegar a 2ª vez na China. Dessa 2ª vez que ele chega na China, ele encontra 8 mulheres. Essas 8 mulheres falam: nós estamos fugindo também, nós soubemos de uma escola americana em Xangai. A gente precisa chegar na escola americana em Xangai. Se a gente conseguir chegar lá, os americanos tomam conta de nós. E aí eles começaram essa viagem, aí essa jornada até chegar na escola americana em Xangai. Passados os dias, eles chegaram lá. Pularam a cerca da escola com um cartaz dizendo: somos da Coreia do Norte, precisamos de refúgio. E tinha criança brincando e tal, aí todo mundo parou, levaram as crianças para dentro,
que elas começaram a olhar pelas janelas. Veio o diretor e explicou para eles o seguinte: não posso ajudar. Por mais que essa escola seja americana, nós estamos na China, e a China tem um acordo com a Coreia do Norte. Se vocês me criariam um problema diplomático muito grande, eu preciso chamar a polícia chinesa e entregar vocês. E assim ele faz. E aí vem a polícia chinesa. Imagina, irmão, imagina. E aí vem a polícia chinesa, e o Timothy fala, foi horrível, porque as crianças começavam a chorar na janela, e a polícia vinha pegar a gente não queria ir, porque a gente sabia que a gente ia morrer. Iam entregar a gente para a Coreia do Norte. Mas eles foram pegando a gente e foram levando. Na delegacia de Xangai, um guarda me escoltou até o banheiro. Eu vi assim, do lado, que tinha um frasco. Eu peguei rápido o frasco e vi que estava cheio de comprimido. Engoli tudo. Eu precisava morrer ali. Eu não podia chegar na Coreia do Norte e ser torturado para morrer aos poucos. E aí eu tomei tudo. O problema, ele não morreu. 2 dias depois ele acordou desesperado na prisão internacional de Xangai. Desesperado. Porque ele falou, eu não consegui morrer. Não consegui morrer. Os caras vão me levar para a Coreia do Norte. Vai ser um problemão. Vão me torturar aos poucos. Vão me fazer exemplo para todos lá. E ele estava desesperado. E aí, ele tinha 7 companheiros de cela. Um deles era um norte-coreano. Ele fala assim, pensa num cara mal encarado. Um cara assim que se tu olha para ele... dá medo, tu cruza a rua se tu vê um cara desse. Estou brincando, irmão. Pensa num cara mal encarado, assim, que dá medo. Cara musculoso, várias tatuagens, cabelo baixinho, voz grave. Aí o cara era sul-coreano, falava a mesma língua. O cara chegou para ele, por que tu tá chorando? Aí ele falou, caramba, de repente eu morro na mão desse cara mesmo. Eu estou chorando porque eu estou desesperado. Eu sou da Coreia do Norte, vão me levar para lá, vão me torturar. Estou chorando por causa disso, estou desesperado. Aí o cara fez assim, peraí. Nisso ele falou, pronto, vai me matar. Ele vai voltar com uma faca, com alguma coisa, vai me matar. Aí o cara volta, com um livro preto na mão e fala, tu já experimentou ler a Bíblia? Tu já experimentou ler a Bíblia, falar com Deus? Deu um nó na cabeça do Timothy. Era tudo menos o que ele esperava daquele cara. Deu um nó. Ele fala, a minha mente começou a lembrar do meu pai, da minha mãe, eu na minha casa na Coreia do Norte, eu indo para a escola, a apostila com vampiros, cristãos e tal. O presidente falando na televisão que aquele era o melhor país do mundo. Cara, eu fugindo, eu chegando na China a primeira vez, vendo as luzes, o cheiro de comida... Começou a vir, eu tentando, quase chegando na Mongólia, sendo preso e tal. Aquilo começou. E de repente eu comecei a pensar e olhei para aquele cara e falei assim, é uma mentira. Eu fui enganado, estão enganando o nosso... É mentira. A Coreia do Norte não é o melhor país do mundo. Eu vi na China que a China é muito melhor. É mentira que o nosso presidente é o melhor do mundo. Na China você tem muito mais comida, as pessoas sorriem na China, as pessoas dão risada. Na Coreia do Norte ninguém sorri, é todo mundo triste, é mentira. Será que também não é mentira o que falaram dos cristãos? Será que não é mentira o que falaram de Deus e da Bíblia? Eu quero conhecer. Como é que eu faço para falar com Deus? Aí o nosso ex-bandido, discipulador, né? Ex-mal encarado, agora a fisionomia dele está até melhor. Aí em sua sabedoria ele fala, falar com Deus, simples. Você fala o que você quer e fala amém no final. Faz o teu pedido e fala amém. E aí o Timothy falou, tá, então Deus deve ser muito poderoso. Você fala amém, cara, e resolve, né? Ele falou, a minha primeira oração foi igual uma criança. Não sabia orar? Falei, fiz o que o outro falou, né? Deus, me tira dessa prisão aqui em Xangai, amém. E comecei a olhar, porque eu pensei, Deus vai vir no helicóptero. Que ele é poderoso falar amém, né? Funciona, mas não aconteceu nada. Aí a segunda oração foi,
Deus, não me deixa ir para a Coreia do Norte ser torturado e morto lá. Amém. E assim ele foi indo, esperando. Uma hora Deus vai fazer isso. O coreano falou, né? E aí eu te convido aqui, a minha Bíblia está marcada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20. As Escrituras sempre pedem que a gente leia com cuidado, medite quem escreveu o que, para quem, com que intuito, em que época, para a gente entender direito o que foi comunicado aqui. Porém, aqui tem uma ideia de Paulo bem simples de entender. Fala o seguinte: Deus não é de sim e depois talvez. Se Deus falou sim, é sim. Se Deus falou sim, amanhã ele não vai chegar para você e falar: ah, talvez, mudei de opinião. Não, Deus não muda de opinião. Deus é sim, não é não, e é isso. E aqui Paulo fala o seguinte, tem uma tradução que ainda até aumenta a coisa, fala: pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Se o irmão puder colocar na tela Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse 3, verso 14, eu vi que os irmãos vão pela Almeida corrigida. Para a gente entender, em Apocalipse 3, 14, o Senhor Jesus fala a João: escreve para a igreja em Laodiceia e diz que quem está falando é o amém, testemunha fiel e verdadeira. O Senhor Jesus disse que Ele é o amém, eu sou o amém. Fala que quem está falando é o amém, testemunha fiel e verdadeira. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a oração do Timóteo, assim: Deus, não me deixa, me tira aqui dessa prisão em Xangai. Amém? Deus, me tira aqui dessa prisão em Xangai, em nome de Jesus Cristo, testemunha fiel e verdadeira. Deus, não me deixa morrer na Coreia do Norte, amém? Deus, não me deixa morrer na Coreia do Norte, em nome de Jesus Cristo, testemunha fiel e verdadeira. Isso tudo resumiu numa única palavra: amém. Cristo é o amém. Quais são as promessas de Deus? São múltiplas, inúmeras promessas de Deus. Mas eu vou listar algumas. Clama, e eu te responderei. Vou te mostrar coisas que você não imaginou antes. É promessa de Deus. Salvação para os gentios, para todo o povo, língua e nação, é promessa de Deus. Para você entender, Deus deu o mundo, deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você se arrepender dos seus pecados e falar assim: em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Sim. Para você entender melhor, no mundo se fala assim: vai porque o não tu já tem. Já ouviu essa? Vai que o não tu já tem, né? Às vezes ainda fala: vai que o não tu já tem. Corre atrás da humilhação agora, né? Piora a coisa. Com o nosso Deus é diferente. Vem que o sim tu já tem. Vem em nome de Jesus que o sim tu já tem. Ei, se você fala assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados em nome de Jesus Cristo, sim, eu te perdoo. Senhor, eu preciso de um conforto. Senhor, eu preciso de uma ajuda. Senhor, eu preciso do teu socorro em nome de Jesus Cristo, sim. O sim tu já tem. Só precisa vir a Cristo. Por isso que é importante as pessoas conhecerem Jesus Cristo. Ele é o sim. Ele é o sim de Deus. Alguém em algum lugar está com uma agonia no seu coração. Essa pessoa precisa descobrir Jesus Cristo. Porque a hora que ela fala: Deus, em nome de Jesus Cristo, é sim. O sim tu já tem. Tu só precisa receber a Cristo para receber tudo que vem com esse sim. Graça maravilhosa. Graça maravilhosa. E foi isso que o Timóteo trouxe para a gente. Isto diz o amém. Testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus dizendo a João: escreve para a Laodiceia, diz quem está falando é o amém. O sim de Deus. É o sim de Deus. E aí, irmão Paulo, voltando lá para o slide. Show, irmão, show, obrigado. Irmão Paulo, o que aconteceu com o Timóteo? Nada.
Mano, os caras quase me contrataram para fazer roteiro de filme. É terrivelmente boa a história, mas ela tem a parte terrível, então acho que não graça, mas um pouco de leveza faz bem para nós. Mas não é uma história leve de modo algum. Não aconteceu nada. E aí o Timothy foi falar com o novo discipulador, o ex-bandido, irmão na fé nosso. Aí ele falou: olha, eu estou já mais de uma semana ali falando amém e nada. E aí? Aí o nosso discipulador, pensa num discipulador, ó, show de bola. Ele chega para o outro: não é comigo, fala com Deus. Então não adianta tu reclamar para mim, fala com Deus. Aí o Timothy pega o conselho do discipulador e vai falar com Deus. E uma das orações mais lindas que eu já ouvi: Deus, se é verdade que o Senhor existe, e é verdade que o Senhor ouve, e que o Senhor é poderoso para fazer, eu te peço, faz. Porque se o Senhor não fizer, eu vou ser levado para a Coreia do Norte, vou ser torturado e morto lá. Isso vai ser uma negação do teu nome. Isso vai querer dizer que se o Senhor existe, primeiro que o Senhor não existe, mas se existe, que não ouve. Se ouve, que não podes fazer. Então, se o Senhor existe, se o Senhor ouve e podes fazer, faz. Amém. 2 dias depois, chega o pessoal da prisão e fala: tem 2 homens querendo falar contigo, Timothy. Levanta. E ele vai. Ele vai de longe, ele vê um ocidental e um oriental, tipo um coreano. Ele chega mais perto, os homens têm um semblante bom. Pensa num semblante bom, bonito, agradável. Ai. E aí o que acontece? Quando chega perto, o rapaz, eles estão sorrindo. E ele fala assim: bom dia. Bom dia. Rapaz, você e aquelas 8 mulheres que chegaram na escola americana, vocês têm muita sorte. Você nunca vimos igual isso. Vocês têm muita sorte. Algo extraordinário acontece com vocês. Eles não estão entendendo. Olha, a China relutou, a China resistiu, ela tentou segurar, mas ela não conseguiu, ela teve que ceder à pressão. E, enfim, vocês vão ser deportados, mas não para a Coreia do Norte, vocês vão ser deportados para as Filipinas. Ele não está entendendo. O que isso quer dizer? Timothy, você e as 8 mulheres estão livres. Vocês receberam liberdade hoje. Vocês receberam liberdade. Você é um homem livre, Timothy. Então você vai entrar lá, você vai assinar uns papéis, você vai pegar as suas coisas, se você tiver alguma coisa, e você vai ser enviado para as Filipinas. E aí ele foi enviado para as Filipinas, livre, ainda não entendendo direito o tamanho da liberdade, né? Mas antes disso ele falou com o discipulador: eu ganhei a liberdade. O discipulador: eu não pensava que ia ser assim, mas que bom, amém, né? E aí ele foi para as Filipinas. E chegando nas Filipinas, ele recebeu uma coisa que ele não conhecia: escolha. Falando: olha, tem alguns países aqui que querem te acolher para você começar nova vida e tal. Escolhe. O cara não conhece nada fora da Coreia do Norte, sabia nem o que escolher, né? Aí ele falou: eu não sei. Mas tem um nome aqui que eu achei bonito: Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido é Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. Ele achou aquele nome bonito, ele não conhece nada, mas nome bonito, Reino Unido, olha só que nome legal. Aí nas palavras do Timothy: bom, foi assim que Deus me colocou num voo de 1ª classe para a Inglaterra, onde eu moro até hoje. Sou casado, tenho 2 filhos e ando o mundo falando testemunho do que Deus é e do que Ele fez, porque eu prometi isso para Ele: se tu me tirar daqui, eu vou falar de ti por onde eu andar. O Timothy é um funcionário da Portas Abertas, mora em Manchester, na Inglaterra. Em maio, ele tinha uma filhinha de 4 anos, um filhinho de 7 meses. Agora o filhinho já deve estar com 1 ano e alguma coisa. A menina deve estar com 5 anos. Ele é casado, ele vive feliz. E algumas considerações sobre isso, um pouco nas palavras do Timothy, um pouco nas minhas. O Timothy falava assim: às vezes, você pensa que você é pequeno, que você é pequena. Você é mesmo, mas Deus é grande. E através de você, Ele pode fazer algo grandioso. Olha, na escola americana tinha uma menina de 13 anos. Ela tomou uma atitude. Às vezes o que nos falta é só isso: tomar atitude.
ela tomou uma atitude. Ela viu aquilo acontecendo, ela foi pegar o e-mail dela e passou um e-mail para um jornalista. Ela falou assim: eu estava aqui na escola americana, eu estudo aqui, e eu vi que pessoas da Coreia do Norte vieram pedindo refúgio, mas que a polícia chinesa levou eles. Eles só queriam refúgio. Eles não são bandidos, eles não cometeram nenhum crime. E a polícia chinesa levou eles. Esse jornalista pegou esse e-mail, passou para a BBC, para o Washington Post, para a CNN, para grupos de ativistas dos direitos humanos, para grupos cristãos. Esses grupos fizeram protesto em 26 embaixadas da China ao redor do mundo para que houvesse a soltura daquelas pessoas. E aí o Timothy fala: eu pensei que Deus ia vir no helicóptero, mas tu sabe o que ele fez? Ele moveu o mundo em meu favor. Ele fez muito mais do que vir num helicóptero e estourar os muros. Ele moveu o coração de pessoas. E é isso que Deus tem feito pela sua igreja. Nos outros países as igrejas também oram pelos países que oram por elas. Talvez você não saiba, mas tem um mundo orando para que Deus siga te abençoando. É recíproco, nós estamos juntos, né? Nas minhas palavras, em 2017 eu li o livro da Coreia do Norte, comecei a orar. Em 2018 eu encontrei a Ryu falando disso. Em 2023 eu encontro o Timothy falando que Deus continua fazendo, continua salvando até na Coreia do Norte, irmão. Olha, às vezes você está orando na sua casa, na igreja, você fala: poxa, eu sou pequeno. Nós somos mesmo, mas Deus é grande. A gente não precisa ser grande, Deus é. A gente só precisa estar junto dele, entende? E de tempo em tempo, Deus vai te trazer notícia de como Ele está respondendo aquela oração. Seja no teu bairro, na tua família, na tua casa, seja lá na Coreia do Norte, irmão. Deus está respondendo, a igreja está crescendo, a igreja está aumentando. E Deus está chamando a gente para essa batalha. Lembrando que eu tenho a plena consciência de que Deus não precisa de mim. Deus é Deus. Ele nunca precisou de mim. Mas Ele me ama, Ele sempre me quis perto. Ele nos ama, Ele sempre nos quer perto. Sabe, Deus não precisa que eu viva a eternidade com Ele. Mas Ele me chamou para viver a eternidade com Ele. Ele me chama para fazer parte do que Ele está fazendo de maravilhoso. Tanto na minha família, no meu bairro, quanto até na Coreia do Norte. Glória a Deus. Quem sou eu para participar de alguma coisa com Deus? Glória a Deus. É esse o convite. Vamos junto? Vamos junto? Ó, tem o próximo slide, irmão. Eu oro, irmãos e irmãs, para que o reino de Deus e a vontade dele seja feita na vida de cada um de nós aqui presente. Para que o reino de Deus venha e a vontade dele seja feita na família de cada um aqui presente, na família de quem está assistindo online, na família de todos aqueles que não puderam vir hoje, mas que fazem parte dessa comunidade. Eu oro para que o reino de Deus venha, a vontade dele ser feita aqui nesse bairro, nesse quarteirão, aqui na Praia Grande, na Baixada Santista, no Brasil e até na Coreia do Norte, em toda a terra. Eu quero é subir com um monte de crente, cada vez mais gente. Eu quero ver o reino de Deus vir. Estamos juntos? Ó, eu não falei da pulseira do Salmos 23, mas procura se informar em alguns lugares do mundo. É a única porção da Bíblia que as irmãs têm, é uma pulseira. Então, quando procuram para ver se elas estão com Bíblia, elas não acham. A Bíblia está no braço delas. Mal sabem eles que Deus tem as suas estratégias. Não falo da pulseira porque não posso mostrar ela, caso a gente esteja filmando ao vivo, né? Então, é uma estratégia que tem no campo, mas peça informação lá no nosso stand, pegue a revista, preencha a ficha. Vamos juntos. Se você puder comprar um livro, tal, bacana, legal. Tem os livros que eu já falei, tem o Sem Medo pela Fé, do irmão André, que conta a história que a irmã contou de Elias. Tem Filho de uma Serva, do Afeganistão, muito semelhante. Imagina uma pessoa que tem medo de encontrar crente, acha que crente é impuro. Crente, se ele falar com crente, ele vai para o inferno. Mas se ele matar um crente, ele vai para o paraíso. Imagina que o cara é educado assim. Então, você vê o esforço que as trevas fazem para que uma pessoa seja blindada, né? E não venha ao conhecimento da verdade. Porém, como a gente falou no começo, se Deus tem uma alma para salvar, Ele vai fazer a voz dele ser ouvida. Glória a Deus. Que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz. Que vocês transbordem de esperança pelo Santo Espírito de Deus. Deus vos abençoe e muito obrigado. Amém.
Muito obrigada, irmão. É maravilhoso ouvir testemunho dos nossos irmãos lá de fora, né? Amados irmãos, é maravilhoso. Não deixe de pegar suas revistas. Como eu falei anteriormente, a minha fé muitas vezes foi edificada ouvindo o testemunho dos nossos irmãos, né? Não deixe de contribuir com algum livro. Os livros sempre são algo muito interessante de você ler. Você aprende muita coisa, né, através daquilo que os irmãos passam lá fora. A nossa cantina também é missionária hoje. Não deixe também de abençoar. Amém? E eu gostaria que os irmãos do louvor viessem aqui para estar fazendo um louvor. E a gente em seguida vai estar orando pela igreja perseguida. Amém? Irmãos, hoje é um pedido meu que eu faço. Antes de você dormir, eu acredito que os irmãos têm o hábito de orar. Não deixe de orar pela Coreia do Norte nessa noite. Não deixe de orar pela vida do irmão Paulo, que ele vai fazer uma viagem missionária, para que a gente possa estar sempre orando por missões, né? Sempre orando pela igreja perseguida. Amém? Glória a Deus, amém? Os missionários, por favor. A gente vai, irmão Paulo, sua esposa, amém? Nós vamos orar por eles, amém, amados? Eu quero dizer para vocês que é um prazer tremendo. E esse culto será numa quinta-feira. Próxima vez a gente vai estar trazendo vocês aí de novo para explicar para a igreja essa missão de vocês. A gente acredita também, confiamos muito nos missionários que estão por fora aí, nossos irmãos, e queremos agradecer por vocês estar aqui, fazendo aí essa missão de vocês, e nós valorizamos vocês sim, amém, amados? Porque a gente acredita que essa obra, ela é bendita do Senhor, amém? Ela é abençoada, e a gente também quer cooperar com isso, amém? A gente vai orar por vocês estão viajando, né? Para que vocês... Estenda suas mãos sobre a vida deles. Pai, nós queremos apresentar diante do teu altar a vida do irmão Paulo e toda a sua família, sua esposa, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor que o Senhor tem colocado nessa casa. Esse amor que o Senhor tem colocado no coração desses irmãos que tem uma causa, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor os fortaleça, os restaure, que o Senhor continue usando ele, Pai, a casa dele, Senhor, como um canal de bênção, como um canal onde vai levar, Senhor, esse grande testemunho, Senhor, para muitos lugares, Pai. Espírito Santo de Deus, que nada falte para eles, meu Pai, que o Senhor os capacite cada vez mais, que o Senhor coloque nas mãos deles tudo aquilo que é necessário, Senhor, para que eles possam ir muito mais além, Senhor, daquilo que talvez eles pensam, imaginam, porque eu creio nessa obra, eu creio nesse chamado, eu creio que nós somos junto com os nossos irmãos, Pai, e nós oramos pela vida dele, nós oramos pela casa, oramos pela obra que o Senhor tem na vida dele, Senhor, e nós juntos como irmãos, como igreja, Senhor, nós cremos no poder que o Senhor tem de fazer tudo que o Senhor tem feito nesses lugares aonde há perseguição, porque nós sabemos que o teu poder se apodera na nossa fraqueza, Senhor, e por isso que nós cremos, ó Deus, que o Senhor está olhando para os nossos irmãos, o Senhor tem estendido as suas mãos para a igreja perseguida, Pai, que o Senhor continue usando o irmão Paulo, a sua esposa, a sua casa e sua família como esse instrumento do Senhor para chamar a atenção da igreja, para que a igreja entenda esse compromisso, Senhor, que nós temos que ter como os nossos irmãos, Pai. Pai querido, obrigado pela vida deles, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que foi falado nesse altar. E eu creio, Deus, que algo acendeu no coração dos nossos irmãos nessa noite, ó Pai, e que nos levará ainda mais a nos comprometermos com essa obra, a orarmos pelos nossos irmãos, abençoarmos os nossos irmãos, ajudarmos os nossos irmãos, Pai, em qualquer outra
suas mãos estendidas sobre eles, meu Pai, guardando a entrada, guardando a saída, guardando todos os lugares por onde eles passarem, como uma carta viva que eles têm sido, Senhor, como uma carta viva, anunciando o Senhor, falando dessa gloriosa obra, Pai, que o Senhor tem feito nesses lugares, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor pela vida deles. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse culto de missões. Que o Senhor nos traga, Senhor, fortalecimentos para que nós possamos cada dia fazer o melhor para o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por todo aquele que saiu da sua casa para bendizer o santo nome do Senhor. Saiu da sua casa para louvar aquele que está sobre todo nome, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, Pai, abençoa poderosamente essa obra, Senhor. Abençoa os missionários que estão aí em todos o mundo, todos os países. Que o Senhor guarde e livre de todo mal, Pai. Pai, que o amor do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que o Senhor venha. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia.